Salve, salve nação, Anderson Silva aqui falando do canal Desejo Rubro Negro. Meus amigos, várias informações para você, né? Turbilhões de emoções, né? Informações do Flamengo fervendo, né? Tem essa possibilidade de saída do Pedro, tem a possível saída do Wesley também. Essa lesão do Pulgar, se o Flamengo vai ou não contratar Pulgar, alguém por lugar do Eric Pulgar. Então tem várias informações para vocês aqui. Espero que vocês não saiam do canal, curtam o vídeo, assistam o vídeo todo, galera. Muitas informações aqui para vocês, informações importantíssimas, tá? Mas antes peço que vocês se inscrevam no canal, acionem o sino de notificação e deixem o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Vamos começar esse vídeo aqui, galera, falando, né, que o Boto tá arrumando um problema para ele, hein, galera. O Boto tá arrumando sarna para se coçar com a torcida do Flamengo, tá? Porque gerou, né, amanheceu essa informação aí de que o Pedro poderia, o jogador negociável do Flamengo, né, que poderia estar saindo do Flamengo. E isso não caiu bem na torcida não, tá? Que a torcida do Flamengo já tá cuspindo marimbondo sobre essa situação. Também rolou também assunto se o Pedro se encaixa no esquema tático do Felipe Luiz, sim ou não. Galera, verdade é o seguinte, galera. Nenhuma informação aparece por acaso, tá? O problema todo, galera, é que o Flamengo, né, o Felipe Luiz se mostraram para o mundo nesse Mundial e a sua formação tática e técnica, né, de jogar, né? E isso prejudicou, sim, muito o Pedro, né? Que muitos outros estavam falando aí, né? Que o Pedro não entrou porque o Pedro estava lesionado, que o Pedro estava se recuperando. Galera, o Pedro está treinando normalmente todo tipo de treino com todo mundo. Não tem nada específico com o Pedro. Se o Pedro não entrou em alguns jogos, não entrou, né? Porque foi escolha técnica do Felipe Luiz. Então, assim, se amanhã ou depois o Pedro vier sair do Flamengo, o Felipe Luiz também tem culpa no cartório, tá? E com isso, né, esse estilo de jogo apresentado para o mundo pelo Felipe Luiz e pelo Flamengo, realmente dificulta um pouco, tá? O Pedro se encaixar nesse time. Mas foi o Felipe Luiz lá atrás que falou, ele falou que o Flamengo, ele teria que arrumar um esquema tático para o Pedro se encaixar, que o Pedro é o 9 do Brasil, é o centroavante do Brasil, que ele iria arrumar um esquema tático para o Pedro jogar. Aí depois amanhece essa informação que o Pedro poderia estar saindo do Flamengo e também depois em seguida estilo de jogo de Felipe Luiz, Pedro não se encaixa. Galera, não caiu muito bem na torcida não, tá? E assim, na minha opinião, Flamengo tomara que o Flamengo não venda o Pedro, porque o Pedro sim ajuda e ajudará muito, mas muito sim o Flamengo, porque ele é um centroavante da seleção brasileira e não tem nada, e não tem que ter nada essa de que essa possibilidade de o Pedro sair do Flamengo. Como também, né, galera, tá sendo várias informações de vários jogadores do Flamengo aí com uma possível saída, mas a do Pedro eu tomara que não saia, tá? É a minha opinião, que eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostariam ou aceitaria essa saída do Pedro do Flamengo. Já deixa abaixo os comentários, tá? Como tem também, né, é uma especulação aí, né, uma possível saída do Wesley para Roma, tá? O Flamengo já deixou bem claro que a saída do Wesley para Roma pode ser uma saída por 30 milhões de euros. E a Roma não quer pagar esse valor todo, a Roma simplesmente quer pagar menos. E com isso, né, vai ficar nessa jogo de negociação, se vai ser por menos, se não vai. O Flamengo já deixou bem claro que no menos 30 milhões o Wesley não sai do Flamengo. Eu acho que vai sair por menos sim, tá, galera? Eu acho que não vai sair por mais, apesar do que o Wesley se valorizou muito, tá? Se valorizou muito depois que ele foi jogar esse Mundial de Clubes e jogou muito bem, tá? Teve uma falhinha ou outra ali, mas acontece, é um jogador novo e falhas acontecem. E vamos ver, né, pra frente, né, como é que vai se suceder essa história do Wesley aí, porque até então a janela de transferência não foi aberta ainda, né? A janela de transferência só se abre só em agosto. E por se abrir em agosto, galera, o Flamengo ainda não anunciou, tá, Carrascal, né? Carrascal, que já está tudo alinhado, tudo apalavrado com o Flamengo, os detalhes finais ali, tá,
com o seu clube. Então o Flamengo está praticamente certo com o Carrascal, um jogador que vai nos ajudar bastante. Ele que joga ali na posição ali do Arrascaeta, naquele meio de campo ali, para poder ajudar, né, já que o Gerson está de saída, né, do Flamengo. E com isso uma janela só vai se abrir em agosto, né? Então o Flamengo também não finalizou até os trâmites finais aí, até para poder fazer esse anúncio que o torcedor do Flamengo tanto se espera. E os jogadores também, os torcedores também estão querendo cobrar mais contratação, perguntando se o Flamengo não vai contratar mais jogadores, no caso, já que o Eric Pulgar se lesionou, né, vai ficar um tempinho parado aí. Galera, eu não vejo necessidade nenhuma de contratar jogador para a vaga do Eric Pulgar, não, porque até então temos o Jorginho que joga de primeiro volante. Imagine, todo jogador que se lesionar, o Flamengo tem que contratar um outro jogador. E assim, eu não vejo necessidade nenhuma, porque até então temos o Everton Araújo, temos o Ala, tá? Temos o De La Cruz também. Mas o De La Cruz se lesiona bastante, tá? Tudo bem, tá? Mas assim, acho que não é motivo, tá, para poder contratar outro jogador, porque até então essa lesão do Eric Pulgar deve ser de uns 2 meses aí de lesão. Dá para, o que nós temos, dá para subir, dá para suprir sim a Copa do Brasil, a Libertadores, tá? O Brasileiro. Não tem necessidade nenhuma de contratar jogador, tá, para essa posição. E o dinheiro que nós ganhamos dá sim para contratar um jogador ali de meio de campo ali, um atacante de ponta, tá, do Flamengo ali, porque até então tem o Michael também, que tá embaixo no Flamengo, e também o mundo árabe também tá de olho no Michael, tá pensando em trilhar os novos mundo árabe de novo, o Michael. Então assim, deve chegar alguma proposta para o Michael, como também deve chegar a proposta também para o nosso zagueiro, né? Nossos zagueiros foram muito bem, tá, galera? Nossos zagueiros foram muito bem. O Léo Ortiz foi muito bem. O Léo Pereira foi muito bem. E a Juventus está de olho no Léo Ortiz, galera. Muito de olho nele. E já não é de hoje que a Juventus vem monitorando esse zagueiro. Assim, galera, o Flamengo tem que abrir o olho, tá? E assim, não é só abrir o olho, é ficar ligado para que o Flamengo não venha a ser desmanchado. Eu acho que isso não vai acontecer, porque até então esses jogadores são muito bem remunerados e também a multa deles também não são nada baixa. Diferente do Gerson, né, que o Flamengo abaixou a multa dele. Não tem nenhum santo nessa história, tá? Porque se o Flamengo abaixou, porque o Flamengo sabia, um jogador da magnitude do Gerson, tá, que a multa era de mais de 100 milhões, foi para 25 milhões de euros, o Flamengo sabia que podia chegar a qualquer proposta do mundo árabe e ia vender por ele à vista, tá? O Flamengo tinha noção disso. Então não tem nenhum santo ali, nem o lado do Gerson, nem pro lado do Flamengo. Então assim, os jogadores do Flamengo são bem remunerados, galera, e a multa deles não são nada baixa, diferente do Gerson. Então assim, se vier qualquer jogador para contratar o Wesley, para contratar Léo Ortiz, então assim, lá o Pedro também, vai ter que sentar na mesinha, vai ter que sentar, conversar, tá? Conversar para poder ver se o Flamengo tem interesse ou não de vender algum dos seus atletas. O Flamengo não vai se desfazer, porque nossa temporada está aí agora. As principais coisas que vai acontecer, que o Brasileiro, a reta final da Libertadores, que é a fase do mata-mata, também da Copa do Brasil, está aí. E o Flamengo tem que se fortalecer e não se enfraquecer, porque a competição ainda, agora que o bicho pega para capar, vai começar. Aí eu pergunto a vocês, garoto, vocês que estão chegando aqui no canal Desejo Rubro Negro, meus amigos e minhas amigas, qual o jogador que vocês liberaria sem nenhum problema? Um desses aqui que eu citei, você tem além do outros, que você liberaria sem nenhum problema, pagando para vocês. Tchau e benção. Deixa aqui abaixo os comentários, beleza? Que eu depois vou responder todos. Valeu, meus amigos, esse é mais um vídeo no canal Desejo Rubro Negro. Peço que vocês se inscrevam no canal, acione o sino de notificação e deixe o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, meus amigos, peço que vocês compartilhem aí para todos os amigos aí. Tem aquele grupo do futebol ali que vocês têm, aquele grupo da resenha, libera lá, joga lá para poder fortalecer o canal Desejo Rubro Negro. Valeu, meus amigos, até o próximo vídeo e
Fui!